Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos para mais uma live às 6:30 da manhã, aqui no Kate e o Amanhecer. Na verdade, as pessoas me chamam de Kate, mas o meu nome é Kátia, tá? Então, é um apelido muito carinhoso que eu recebi da nossa secretária, nossa amiga Débora, que hoje já não está mais conosco, mas o apelido ficou, né? Então, Kate e o Amanhecer com Você é a nossa série aqui no Instituto Inanis, onde nós falamos de saúde, né? Amanhã à noite vai ter uma live onde eu vou falar sobre guachá, certo? Mas hoje é sobre saúde, né? E eu venho falando muito de alimentação, né? E até hoje eu não falei sobre atividade física e a visão da medicina chinesa, né? Então é muito importante trazer para vocês também a visão da medicina chinesa com respeito à atividade física, né? Quais são os horários indicados, quais são os alimentos também indicados para quem pratica atividade física, né? No vegetarismo, quais são os alimentos, quais são os benefícios da atividade física conforme a visão da medicina chinesa, né? Por que devemos praticar? Então, e o excesso, né? Principalmente eu vejo nessa época do ano, principalmente, né? As pessoas buscando recuperar o tempo, né, perdido durante o ano, ou seja, as pessoas que não praticaram atividade física correndo contra o tempo, né, para obter aquele corpo tão desejado para as festas de finais de ano ou para, né, simplesmente ir à praia. Então, o excesso de atividade física, ele também, né, traz muitos efeitos ruins para o nosso corpo. Nós estaremos vendo eles hoje nessa live, tá? Então, quais seriam, né, começando pelos benefícios, quais seriam os benefícios da atividade física conforme a visão da medicina chinesa? Então, nós temos aqueles comuns, né, com os da medicina ocidental, por exemplo, melhorar as funções intestinais. Então, o exercício físico ajuda, né, nessa melhora dos movimentos peristálticos no nosso intestino, aumenta o metabolismo, ou seja, aumenta, né, os gastos calóricos do nosso corpo. Então, sempre que a gente tem músculo, né, fortificado, tonificado, nós vamos ter uma melhora nas atividades musculares também, uma melhora na circulação, né, e consequentemente uma melhora no metabolismo, tá? A atividade física ainda favorece, né, as funções pulmonares, as funções do nosso pulmão, certo? Consequentemente, temos uma melhora na respiração, né? Por facilitar também o metabolismo, consequentemente, facilita a digestão, né? Então, um grande benefício para aquelas pessoas que têm problemas de digestão, né? A atividade física em si, ela vai melhorar, vai ajudar a equilibrar o nosso baço. E o baço está relacionado principalmente aí com a nossa digestão, tá? Melhora a circulação de energia e de sangue, né? Isso é muito importante, porque essa estagnação, essa deficiência circulatória pode levar a algumas doenças, né? Pode levar principalmente a dores. Então, toda dor no corpo é uma estagnação de energia e de sangue. Então, qualquer atividade física, né? Sempre que a gente movimenta o nosso corpo, nós estamos melhorando essa circulação, tá? E vocês podem observar, né, que na China, logo de manhã cedo, muito cedinho, já se vê pessoas fazendo exercício físico, né? Muitas vezes esses exercícios, como eu falei, são ao nascer do sol, né? Então é muito importante a realização dessas atividades. Nós vamos ver que existe horários, né, para diferentes tipos de pessoas, né? Se são pessoas do tipo mais yin ou do tipo mais yang, né? Vai diferir no horário, mas o horário da manhã, num geral, né? Como eu já falei aqui, ele é um melhor horário justamente por
por causa, né, dessa relação das primeiras horas da manhã, na verdade das 9 às 11, né, essa relação com o baço, tá? E uma pergunta muito comum, né, gente, em consultório dos meus próprios alunos é: podemos realizar atividade física de manhã, em jejum? De manhã, na verdade, é em jejum, né? Sim, quer dizer, sim e não, né? Vai depender muito do tipo de pessoa. É que nem o jejum intermitente. O jejum intermitente, ele pode ser feito apenas por algumas pessoas, aquelas pessoas que têm o baço muito fortalecido, né? Então, realizar atividade física em jejum pode ser prejudicial, né? Hoje em dia é muito comum, principalmente entre jovens que buscam a perda de peso, mas a atividade física, o que ela requer? Né? Ela requer de energia. E a energia vem de onde? A energia vem dos alimentos, né? A energia pós-celestial, o Qi pós-celestial vem dos alimentos. Então, se não ingerimos alimentos, estamos fazendo atividade física, pode haver uma deficiência, então, energética e, consequentemente, né, nós vamos ter aí alguns desequilíbrios, tá? A Cláudia tá perguntando o melhor exercício ou caminhada. Então, Claudinha, eu vou falar agora em seguida, né, os melhores tipos de exercício para determinados tipos de pessoa, né? Então, tem pessoas que vão ser melhor o pilates, outra natação, outra caminhada, outra corrida. Então, depende do tipo de pessoa, tá? Já vou estar explicando isso, certo? Então, só voltando aqui, gente, né? Quando a gente pratica atividade física, nós precisamos de energia, né? Porque a energia, ela vai estimular a nossa circulação sanguínea. É a energia que move o sangue. Então, se não temos energias provenientes dos alimentos, né, nós vamos ter aí algumas deficiências, tá? Então, mas Kátia, né, quais são os alimentos que promovem o Qi, que promovem a energia? Vamos lá. Frutas secas, né, grãos e cereais, mel, folhas verdes, né, ginseng, batata doce, cogumelos. Então, esses seriam alguns dos alimentos que nós poderíamos estar ingerindo para gerar energia. Lembrando que nós precisamos, né, dessa energia durante a atividade física. E os alimentos, então, que mobilizam, né, o sangue, que vão ajudar nessa mobilização do sangue, são aqueles alimentos mais picantes, mais quentes, né, com mais yang. Por exemplo, nós temos o alho, nós temos o ginkgo biloba, nós temos a hortelã, o cravo, apesar de a hortelã ser fria, mas ela beneficia o fígado, né? Consequentemente, o fígado permite o livre fluxo de energia, tá? Só para vocês entenderem. O cardamomo, as castanhas, né? O aipo, tá? Então, lembrando, são esses alimentos que vão ou beneficiar o fígado, ou são alimentos mais angues, né? Que vão promover essa circulação que são tão necessárias, né? Para atividade física, tá? Quando eu comecei a praticar o ciclismo, né, eu tomava o suco de laranja com beterraba. Então, a beterraba, ela também tende a mobilizar, né, o sangue, né? Ela faz como uma vasodilatação dos nossos vasos sanguíneos, consequentemente, temos uma melhora da circulação. Então, quem faz atividade física, independente da atividade física, esses alimentos, eles vão ajudar muito no seu rendimento, tá? Na sua energia para fazer, então, essa atividade física, certo? Então, nós vimos, né, revisando que a atividade física é uma ação que vai demandar energia, né, ela vai impulsionar a nossa circulação. Então, o baço e o fígado, como comentei, eles devem ser fortalecidos, porque eles serão os principais órgãos aí implicados, né, nesse rendimento da atividade física, certo? E só que, quando nós temos um excesso de atividade física, esses órgãos também poderão ser afetados, tá? Eu vou falar lá do excesso de atividade física no finalzinho dessa live, certo? Então,
para beneficiar esses órgãos, nós devemos comer então aqueles alimentos que vão ajudar a equilibrar, a nutrir esses órgãos, tá? Então, dos maiores objetivos buscados pelas pessoas, né? Muitas delas só buscam a atividade física quando precisam perder peso, né? Então, para perder o peso, né, gente, também é essencial impulsionar a circulação sanguínea, é essencial promover, né, a transpiração. A gente precisa também eliminar resíduos, eliminar líquidos, né, através da transpiração. Ou seja, para que isso aconteça, é necessário um aumento, né, nosso sistema cardiorrespiratório. Então, existem, né, determinados exercícios de físico que conseguem esse aumento, né, e que vão promover, então, essa circulação de energia, esse aumento, né, de sangue também, circulação de sangue, e impulsionar essas transformações, tá? Então, é preciso um determinado tipo, né, de atividade física para que ocorra, então, essa perda, né, esse gasto calórico, tá? Agora, para quem deseja, né, somente manter a saúde com a atividade física, né, essas pessoas devem investir em alimentos que vão tonificar a energia, certo? E as pessoas que precisam perder peso, alimentos que tonificam o yang e favoreçam a queimas de gordura, né? Na visão da medicina ocidental, esses alimentos, né, que favorecem esse aumento do yang seriam aqueles que nós consideramos termogênicos, tá? E alguns eu já citei lá anteriormente, que são aqueles alimentos que auxiliam nessa queima de gordura, tá? Os alimentos ácidos e picantes também, na visão da medicina chinesa, eles vão auxiliar, né? Eu comentei lá anteriormente, nessa queima de gordura. Por quê? Porque eles estimulam a transformação, né? A eliminação e a transformação, tá? E os sabores doces, eles também são indicados, porque eles vão ajudar a favorecer a nossa constituição por meio da tonificação do nosso baço, tá? Lembrando que agora no finalzinho eu vou falar o tipo de alimento para cada tipo de pessoa, certo? Se a pessoa é do tipo Yin, se a pessoa é do tipo Yang, né? E assim, a alimentação e a nutrição, né, elas são de caráter Yin. Atenção, a alimentação e a nutrição são de caráter Yin. E a atividade física é de caráter Yang. Então, lembrando que dentro da medicina chinesa, nós temos que ter o equilíbrio entre o Yin e o Yang sempre. Então, quando eu me alimento, né, eu faço todas as minhas refeições, eu sou obrigada, eu tenho a necessidade de também praticar atividade física, né? Eu falo sempre para os meus alunos e os meus pacientes, nós comemos todos os dias, então nós devemos ir ao banheiro todos os dias, né? E nós devemos praticar atividade física todos os dias, então nós não podemos estar todo dia, por exemplo, aqui eu, né, que passo muitas horas preparando aula, conteúdos para vocês, atendendo, né, sentada nos atendimentos online, né, e eu não faço nenhuma atividade física, eu não movimento o meu corpo, então eu estou, né, dando ao meu corpo muito mais energia Yin, né, do que Yang, e é preciso ter esse equilíbrio, senão as consequências serão, né, doenças do tipo quando nós temos uma deficiência de Yang, certo? Então o exercício ele vai também, né, estimular os movimentos dos nossos líquidos corporais, por exemplo, o movimento da nossa energia, facilitar as nossas funções orgânicas, né, condicionando assim o indivíduo, condicionando assim a pessoa por mais saúde, mais qualidade de vida, mais disposição, certo? Então é necessário o equilíbrio dessas duas energias Yin e Yang, certo? Então vamos lá. Para as pessoas que possuem deficiência,
né, de yin. Qual é a atividade física mais indicada? Qual é o alimento mais indicado para essas, né, para auxiliar nessas atividades físicas, tá? Então, quem tem uma deficiência de yin, normalmente são aquelas pessoas que têm muita ansiedade, que têm insônia, agitação, que têm doenças crônicas, tá? Aquelas doenças que normalmente não têm cura, né? São pessoas que não demandam tanta queima de gordura, mas vai depender, porque tem pessoas que têm essa mescla, né, do yin e do yang, mas, né, normalmente essas pessoas elas são mais magras, inclusive, tá? Mas isso não quer dizer, porque vai ter pessoas que têm deficiência do yin e tem pessoas que também têm, né, essa deficiência do yang. Então, normalmente, essas pessoas, né, que possuem deficiência do yin são pessoas que transpiram muito, né, e principalmente durante as atividades físicas, né? Por isso, essas pessoas, né, por transpirarem muito, elas precisam consumir muitos líquidos, né? Durante a atividade, pós-treino também, ingerir caldos, ingerir sucos, tá? Os caldos não necessariamente precisam ser quentes, eles podem ser também a temperatura ambiente, porque o importante aqui vai ser hidratar o corpo e promover os fluidos corporais nessas pessoas que possuem deficiências de yin, né? E quais são as atividades físicas? Então, como eu falei para vocês, são pessoas que normalmente possuem a mente muito agitada, são muito ansiosas, não dormem bem. Então, as atividades físicas para esse tipo de pessoa seriam o yoga, o tai chi chuan, né, o qigong, o pilates, alongamentos, danças, caminhadas e esportes em meio à natureza, tá? Então, seria mais indicado para esse tipo de pessoas, né? O importante é fazer alguma atividade física, né? Movimentar o nosso corpo, dar o descanso e dar o relaxamento também para eles, né? E não menos importante, fazer a conexão consigo mesmo para essas pessoas, então, né? Como eu comentei, que são muito ansiosas, possuem a mente muito agitada, têm problemas de insônia. E o principal horário, já que são atividades mais calmas, mais tranquilas, né, que trazem mais relaxamentos, o horário então pode ser no final do dia, no entardecer e no máximo, tá, até as 9 horas da noite. Não, né, fazer atividades físicas que vão, né, aumentar muito a nossa endorfina, que vão trazer muita agitação para o nosso corpo no final do dia, certo? Então, como eu falei, esse período da noite seriam mais essas atividades, né, que vão acalmar a mente, como o yoga, tá? Já essas pessoas, né, que possuem deficiência do yin, né, por serem muito agitadas e tal, elas ainda necessitam emagrecer, então aí seria importante, né, incluir uma atividade que precise de um condicionamento físico maior no período da manhã, tá? Para não agitarem muito a mente durante a noite, como eu falei, e terem ainda mais dificuldades para dormir, certo? E quais são os alimentos, então, para essas pessoas que possuem deficiência do yin? O consumo, então, seria indicado o consumo regular das oleaginosas, né? Porque elas lubrificam o intestino, lubrificam as articulações. A deficiência ao longo prazo, né? Ela vai acarretar nas perdas de fluido, como eu comentei. E as oleaginosas, elas vão ajudar a lubrificar todas as estruturas, impedindo, então, né, as condições de artrite, artrose, osteoporose, inclusive, né? As oleaginosas, elas trazem muito a essência das frutas, né? Da planta em si, na verdade, né? E, então, elas vão ajudar também a beneficiar os nossos rins, tá? É importante também consumir a goji berry, mas eu trago aqui uma atenção, né, para o consumo em excesso, certo? Porque ela pode trazer muito yin e muitas vezes essas pessoas elas podem ter rinite, sinusite, né? Então aumentar também essa umidade, né? Esse excesso de yin. Então tem que ter sempre esse equilíbrio, como eu falei
com vocês, para vocês, né? Mas a goji-berry ela é essencial para nutrir os rins e o fígado, também o baço por ser docinha, certo? Mas tem que ter um cuidado aí, tá? Eu trago também alimentos, né, que podem ser consumidos antes e depois, né, da atividade física para essas pessoas que possuem deficiência do Yin. Nós temos a ingestão de pão, de torradas, né, com pasta de grão de bico ou algum patê vegetal, né? Eu gosto muito, eu tenho uma receitinha que eu faço, até se vocês quiserem depois podem me pedir, que é uma receita de semente de girassol com tomate seco, cheiro verde, azeite de oliva. É uma pasta muito deliciosa para ser usado, né, com com pão ou torradas, né? Fazer o suco de uma fruta natural e fazer o consumo de sementes, né? E goji-berry também, tá? Já para depois da atividade física, nós podemos fazer o consumo de folhas verdes, né? Cenoura crua, pepino, palmito, omelete, atum ou frango, tá? Então, isso seria os indicados para a deficiência de Yin. E para as pessoas, né, que possuem deficiência de Yang, né? Essas pessoas, elas precisam ter atividades físicas mais intensas, certo? Atividades físicas que vão mobilizar a energia, que vão mobilizar a circulação, que promovem o calor e que aquecem o corpo. Então poderia ser para aquelas pessoas, né, que têm as extremidades muito frias, pessoas que têm muita apatia, pessoas muito quietas, pessoas com libido muito baixa, né? Elas precisam dessa movimentação de energia e de sangue, certo? Então, elas precisam melhorar também o condicionamento físico. Normalmente são pessoas também que têm sobrepeso, né? Pessoas que apresentam deficiência de Yang, então elas precisam melhorar o metabolismo, tá? Então vamos lá, são essas pessoas, né? Normalmente essa deficiência delas envolve um enfraquecimento tanto na energia Yang do baço quanto dos rins, tá? Então nós precisamos fortalecer. E quais são os alimentos? Nós temos o gengibre, que auxilia muito, né? O gengibre fresco, ervas aromáticas e picantes, como por exemplo cardamomo em pó, canela, açafrão, anis esterelado. Então vai ajudar muito, né, nesse aumento do metabolismo, nessa melhora do calor, da energia Yang no nosso corpo. E as atividades físicas recomendadas, nós temos então a musculação, né, a corrida, o boxe, o futebol, o voleibol, né, essas práticas que exigem mais movimentos do nosso corpo. E o horário, sim, nunca praticar esse tipo de atividade física à noite. Então, o horário mais indicado seria ao amanhecer até às 11 horas, tá? Eu ainda prefiro, se possível, ali das 9 às 11, que é o horário do baço, tá? Então, você vai ter uma melhor energia, já que você vem com uma carga de deficiência, né? Esse horário, você vai dispor de uma melhor energia, tá? E quais são os alimentos que vocês podem consumir antes, né? Antes da atividade física para quem possui deficiência de Yang. Nós temos os caldos de vegetais ou raízes, né? Como, por exemplo, inhame, cará, batata doce, omelete, sardinha, frango, tá? Para quem consome carnes aí. E uma dica extra aqui para esse tipo, né, de pessoas que possuem deficiência, que querem, né, deficiência de Yang, que querem emagrecer, que precisam mais de energia, é o consumo de cápsulas de corélia, né? Corélia é uma alga, né? Ela beneficia os nossos rins, né? E também podemos consumir cápsulas de óleo de cártamo, né, que favorece a perda abdominal, centelha asiática para melhorar as condições de celulite. Então, aí uma super dica para quem precisa perder peso, para quem tem, né, celulite, excesso de gordura acumulada no nosso corpo, tá?
E para os vegetarianos, que alimentos eles podem consumir, né? Os vegetarianos, como eles não consomem carne, assim como eu, né? Nós precisamos tonificar o nosso sangue. E nós vamos tonificar o nosso sangue por meio de sucos, então, verde ou de laranja, com beterraba, como eu comentei anteriormente, que é o que eu costumo consumir, né? E cenoura. Também podemos acrescentar aqui, então, a espirulina, né? Que pode ser em pó ou em cápsula, tá? Então, a espirulina é uma das maiores fontes, né? De proteínas encontradas na atualidade. Então, ela vem, né? Para suprir essa deficiência de proteína. E a espirulina, ela também age no fígado. Agindo no fígado, consequentemente, nós teremos o melhor fluxo de energia, né? Nos dando mais energia para a prática de atividade física também, né? Ela vai tonificar ainda o elemento água, né? E, consequentemente, beneficiar o movimento também dos nossos líquidos corporais, envolvendo assim, então, a bexiga e os rins, tá? Então, super importante para quem é vegetariano e pratica atividade física, tá? Aí eu trago aqui também o consumo da Angelica sinensis, né? Que é uma erva que vai tonificar o sangue e fortalecer a constituição. Lembrando, né? A carne, gente, ela, na visão da medicina chinesa, ela é um tônico de sangue, tá? Então, por isso os vegetarianos e os veganos, né? Ao não consumirem carne, igual precisamos consumir alimentos que irão tonificar então o nosso sangue, né? E essa Angelica sinensis, ela pode ser encontrada então a seco ou em cápsula, tá? E o excesso de trabalho físico, lembra que eu comentei, né, no início dessa live, que eu ia falar dos benefícios da atividade física, porque nós precisamos, né, os tipos de pessoas, né, se ela é mais tipo yin ou mais yang, quais, né, tipos de exercícios e alimentos, como eu, né, terminei agora de comentar com vocês. Mas e o excesso de atividade física? Ele pode danificar o nosso corpo? Sim, ele pode trazer muitos danos para o nosso corpo, né? Eu trago inclusive aqui para vocês, ó, quando nós falamos de trabalho físico, não de atividade física, mas de trabalho físico, por exemplo, aquelas pessoas, né, que trabalham muito tempo sentada, são aquelas pessoas que promovem pouco movimento dos músculos, consequentemente, elas vão afetar o baço, porque o baço está relacionado com os músculos, então, né, elas podem apresentar algumas patologias em relação a um desequilíbrio do baço, tá? Então, por exemplo, também, né, essas pessoas, além dessas questões musculares, como dores musculares, rigidez musculares, ao trabalhar muito sentado, como por exemplo no computador, né, nós vamos ter patologias da cervical, né, patologias de punhos, cotovelos, então tem que ter atenção para isso, né, sempre parar a cada 1 hora e fazer alguns movimentos e alongamentos, tá? Pessoas que carregam, né, muito peso, transportam, né, muito peso, também, né, nós vamos ter um desequilíbrio no baço, uma diminuição do rim, levando a dores musculares e a dores no joelho, né? Então aqui tem que ter um equilíbrio entre o trabalho e o descanso, tá? E agora, então, quanto ao exercício físico, se praticarmos atividade física em excesso, tá? Não vai ser saudável para o nosso corpo, né? Nós vamos ter que buscar esse equilíbrio também entre atividade e descansos, né? Então, os esportistas aí que tem muitas horas de treino precisam ter esse equilíbrio entre o descanso, entre atividade e descanso, né? Precisam recuperar a sua energia, que pode ser com a alimentação, mas também é necessário esse descanso, né? Esse período. A recuperar o sangue também, né? E se não houver uma recuperação adequada, tanto de energia quanto de sangue, que se dá através do descanso e de uma alimentação correta, essas pessoas então poderão ter, né? Como a gente vê muito por aí, tendões e ligamentos, né, lesionados,
tendinites, né? Tenossinovite, rupturas, né, de fibras musculares, rupturas de tendões, rupturas de ligamentos, certo? Então, para fechar, né, essa live de hoje, eu trouxe aqui então para vocês, né, o que, né, pode acarretar um excesso de atividade física e por que nós precisamos desse equilíbrio, tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, pode deixar aqui. E quem vai assistir essa live, né, depois a gravação também pode comentar abaixo nos comentários, tá? Não só o que vocês, né, acharam dessa live, mas dúvidas, né, inquietudes aí, que vai ser um prazer poder ajudar vocês, tá? Obrigada, Branca, obrigadas a todos pela participação, certo? Uma excelente semana, lembrando que amanhã à noite, às 7 da noite, eu vou estar novamente aqui no Instagram do Instituto Inanis, então falando sobre o Gua Sha, que é uma técnica milenar, né, também da medicina chinesa, quais são os benefícios, né, como nós podemos estar usando essa técnica para cuidar da saúde dos nossos pacientes, nossos interagentes, tá bom? Um beijo para vocês, um excelente dia. Sim, Claudinha, sempre disposta a ajudar vocês, essa é a minha missão, é servir, tá bom? Um grande beijo, obrigada pela participação de vocês.